Um tempo desse atrás eu estava ministrando numa cidade no interior de Minas Gerais. E eles me deixaram hospedado num hotel que tinha uma piscina na cobertura. E do alto daquela cobertura dava para ver toda a cidade. E eu estava ali lendo a minha Bíblia de manhã, no alto daquela cobertura, com toda aquela visão da cidade, levantando as mãos, profetizando sobre a cidade, lendo a Bíblia naquele lugar tão lindo. E eu fiquei ali, e o Espírito Santo me lembrando por que eu estava ali. Por que eu estava ministrando naquela cidade? Porque alguns meses antes eu estava de férias com a família no Hot Park em Caldas Novas, que na verdade não é Caldas Novas, é Rio Quente, próximo de Caldas Novas, lá perto de Brasília. E eu estava em janeiro, e janeiro é o período do desafio 42 dias, é o nosso desafio de ler a Bíblia inteira em 42 dias. Então desde 2010, todos os anos em janeiro eu estou engajado na leitura da Bíblia toda em 42 dias, e isso requer pelo menos 3 horas de leitura todos os dias. Não é sobre ler a Bíblia correndo, é sobre gastar mais tempo com a Bíblia. E aí eu estava, como sempre em janeiro, no desafio, mas estava de férias com a família, estava no Hot Park, e dentro do Hot Park eu estava fazendo o quê? Lendo a Bíblia. E eu lendo a Bíblia lá no Hot Park, e um pastor passou e me viu lendo a Bíblia. Achou interessante, né? 2 horas depois ele passa e eu estou lendo a Bíblia. E depois ele passa de novo e eu estou lendo a Bíblia. Ele não aguentou, ele falou: eu tenho que falar com esse pastor. Com esse pastor não, ele não sabia quem eu era. E ele foi lá e ele falou: irmão, eu estou impactado, porque toda hora que eu passo aqui você está lendo a Bíblia. E eu fui contar para ele do desafio. Ele falou: não, eu tenho que te levar lá na minha igreja. Alguns meses depois eu estava lá nessa cidade ministrando. E o Espírito Santo falou para mim assim: o seu amor à palavra, a sua devoção à palavra vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Você nunca imaginou. Algumas semanas atrás, nós estávamos com a Michele Bolsonaro na nossa igreja, a primeira dama do Brasil, uma mulher de Deus incrível. E todas as vezes que ela está com os nossos bispos, ela sempre tem um salmo que ela gostaria de recitar. E aí, nesse dia, a nossa bispa deu a oportunidade para ela compartilhar algum salmo. E ela subiu e ela falou: hoje eu não tenho um salmo, hoje eu queria compartilhar Isaías 61, que foi o texto que eu li hoje de manhã. Ela falou: mas alguém pode me emprestar a Bíblia? Eu estava sentado na primeira fileira. E a bispa falou assim: quem é que vai chegar aqui primeiro com a Bíblia aberta em Isaías 61? Eu corri, abri Isaías 61 e entreguei a minha Bíblia para a primeira dama do Brasil. E ela pegou a minha Bíblia, essa que está aqui, e ela leu Isaías 61 nessa Bíblia. Para muitos é só alguém emprestando a Bíblia para alguém. Para mim foi um ato profético. Porque ali eu estava com a representante da nação brasileira, a mãe, de alguma forma, né, no sentido de mãe que está liderando a nação, esposa do presidente, e eu estava entregando a Bíblia para aquela que representa o Brasil. E o Espírito Santo falou: eu te chamei para levar o Brasil a amar mais a palavra de Deus. Eu entendi como um ato profético aquele momento. Então hoje eu vim aqui dizer para você que nós somos pregadores da palavra de Deus, que nós precisamos amar a palavra, que nós precisamos influenciar a nossa nação a amar mais a palavra. Nós acreditamos nos princípios do Senhor, nós acreditamos no casamento, nós acreditamos na vida, na liberdade, nós acreditamos nos valores do reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que nós não vamos enfiar a goela abaixo das pessoas os valores do reino de Deus. Nós vamos influenciá-los a conhecerem ao Senhor e a sua palavra, e eles vão viver a partir do seu conhecimento desse Deus e dessa palavra. Você pode dizer amém? Então que você saia daqui mais apaixonado pela palavra. Nós começamos mais um desafio de ler a Bíblia inteira ainda esse ano, nos últimos 72 dias do ano. Começou antes de ontem, e tem uma galera daqui que entrou, né? Quem é que entrou aí no desafio? Ó, tem um pessoal que entrou, acho que tem mais gente, hein? Será que eles estão lendo a Bíblia agora e não vieram para o culto? Você ainda pode correr e se inscrever, porque ainda dá tempo de ler a Bíblia toda ainda esse ano. Fale para alguém perto de você: não deixe para o ano que vem a leitura da Bíblia inteira que você deveria ter feito esse ano. Ainda dá tempo. Amém? Que nós possamos ser um povo que ama a palavra de Deus. E por falar na lindona, na maravilhosa, incrível palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 1. Hoje o tema da minha mensagem é: faça uma pregação. Você está conseguindo ler aqui o tema?
O tema está aqui na caixa hoje, ó. Qual é o tema da pregação? Qual é? O tema é: faça uma pregação. Jeremias, capítulo 1. O texto de Jeremias, no capítulo 1, fala que Jeremias foi escolhido pelo Senhor para ser um profeta. Verso 5 em diante ele diz: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de você nascer. Por isso nós somos contra o aborto. Antes dele nascer, o Senhor já tinha escolhido ele e o separado e o nomeado para ser um profeta para as nações. E assim é na sua vida. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia, já tinha te separado para ser um profeta para as nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Jeremias então, ele vai na desculpa. Normalmente quando a gente é chamado por Deus, a gente tem uma desculpa: não sou capaz de falar em seu nome. Você vai ver na Bíblia que a maioria das pessoas que foram chamadas por Deus, elas tinham um mas. É ou não é? Deus chama Moisés e Moisés diz assim: eu sou pesado de boca. Deus fala: não tem problema, eu mando Arão para ir com você e ele vai falar no seu lugar. E Arão nem precisou falar, porque a boca de Moisés logo foi solta. Daqui a pouco ele já estava com a língua solta. Foi ou não foi? Mas normalmente quando Deus chama alguém, essa pessoa tem uma desculpa, tem um mais, tem um entretanto, um portanto. Todos nós temos. Quando Deus chama Isaías, ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Gideão: ah Senhor, quem sou eu? O menor da minha tribo, o menor da minha casa, que é a menor tribo de Israel. Saul se esconde no meio das bagagens, e eles vão consultar a Deus: aonde é que está aquele que a gente tem que ungir para ser rei? Está escondido no meio das bagagens. Porque normalmente a gente tem um mas. E Jeremias diz: eu não sei falar, eu não posso falar em seu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Hoje eu vim aqui dizer para você, igreja missionária, eu vim dizer para você: pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e eu o protegerei. Eu, o Senhor, falei.